Fala, tropa do Super, beleza? Olha, estamos entrando agora na parte de vetores, tá legal? Entrando aqui na aula de número 5, depois vocês assistam a aula de número 6, que é a aula sobre, na verdade, cinemática ainda, né? Cinemática vetorial. Por que eu tive essa dúvida aqui agora? Porque o assunto vetores, a cinemática vetorial, também é muito utilizada na dinâmica, galera, porque a gente trabalha lá, né, principalmente no início, muito com as forças, tá? Não só no início, na verdade toda a dinâmica ela é baseada na força, tá? Ela trabalha a força porque nós sabemos que um corpo só vai ter aceleração, tá? Só vai ter suas propriedades modificadas de repouso, até mesmo de movimento, quando esse movimento for uniforme, se houver a ação de uma força externa, beleza? Então força é uma grandeza vetorial e a dinâmica como um todo estuda as causas dos movimentos, né? Não somente os descreve como faz a cinemática, por isso que basicamente na dinâmica toda vocês vão utilizar esse ente matemático utilizado aqui na física, chamado vetor, beleza, galera? Vamos aprender a trabalhar, a lidar com os vetores, para aí sim a gente começar a aplicá-los, tá? Lá na cinemática vetorial, né? Ainda parte da cinemática, como o próprio nome já diz, mas também na parte da dinâmica, beleza? Galerinha, show de bola! Começando aqui então pela adição. Como que a gente adiciona, como que a gente soma dois vetores? Galera, se existe um assunto específico para falar sobre operações com vetores, é porque, naturalmente, eles não são tidos, né? A gente não opera os vetores como a gente opera as grandezas escalares, tá? Na próxima aula de número 6, eu vou deixar bem claro lá a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aqui você não precisa saber, a princípio, o que seria um vetor, tá? Como, embora eu já tenha adiantado que é um ente matemático, tá? É um ente matemático abstrato que a gente utiliza para representar direções, sentidos e também módulos, tamanhos, tá? Como que a gente vai adicionar, galera? Se eu tenho um vetor, né, representado por uma setinha, vamos chamar assim, valendo 5 unidades, seu módulo, e outro valendo 7, 5, 7. Ah, professor, já sei, essa soma vai dar 12. Não necessariamente. Estranho, né? Como que 5 mais 7 pode não dar 12? Galera, somente quando estivermos somando, tá? Até mesmo subtraindo, porque a subtração nada mais é do que uma soma também. 4 menos 3 é a mesma coisa de você estar somando 4 juntamente com menos 3, beleza? Então, toda subtração também é uma soma. Show? Galera, adição, vamos lá. Galerinha, se eu tenho um vetor aqui, ó, um vetor A, beleza? De novo, vetor é uma seta, tá? É um ente matemático que tem essa notificação aqui, uma setinha pontiaguda. Essa ponta vai indicar o sentido desse vetor, beleza? Repito, por enquanto, não precisa se preocupar muito. Na aula 6 eu vou fazer essa distinção com mais tranquilidade. Show? Galera, beleza, um vetor A, tá? E um vetor B no espaço. Galera, como que a gente vai adicionar, somar o vetor A ao vetor B? Bom, primeiro a gente vai utilizar, né, uma das formas, depois a gente vai entrar nos casos particulares, mas uma forma muito tradicional de somar dois vetores, tá? É utilizando um método ou regra chamada de regra do polígono, desculpa, regra do paralelogramo que eu li aqui. Regra do polígono, tá? Qual é a regra? O que diz a regra do polígono? Como que a gente opera com a regra do polígono? Galera, primeiro, a gente vai juntar. Estamos pegando um caso específico para dois vetores. Pegar um vetor, tá? Galera, vamos lá então, ó. Aqui, tá vendo que tem duas regiões diferentes desse vetor, né? Esta daqui é chamada origem, é o começo do vetor, e essa ponta aqui é chamada de extremidade, tá? Origem e extremidade. Origem e extremidade. A origem é onde ele começa, a extremidade
é o final, é a ponta, né, que é a pontiaguda. Galera, primeiro a gente tem que unir a extremidade de um à origem de outro, tá vendo? Peguei a extremidade do vetor A e uni a origem a origem do vetor B, tá? Peguei, ó, a extremidade, ou seja, a parte final do vetor A e juntei com a origem do vetor B. Beleza? Uma vez feito isso, a gente vai ligar a origem do primeiro vetor à extremidade do último. A origem do primeiro à extremidade do último. Galera, a soma entre dois vetores resulta também num vetor, tranquilo? Então nós temos um vetor aqui, destacado em vermelho, que é o vetor S, representando o vetor soma. Então o vetor S é a soma do vetor A com o vetor B, que é a mesma coisa do que B mais A. A soma tem como uma de suas propriedades a comutação, tá? O que é comutar? Quando você soma 2 mais 3, dá o mesmo resultado do que 3 mais 2. A ordem não importa. Essa é a propriedade comutativa que a adição possui. Então, o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor B mais o vetor A. Professor, o senhor disse que vai explicar melhor o que seria vetor na próxima aula. Mas o que seria essa setinha em cima do vetor? É o modo da gente simbolizar. Como vetores são, vamos dizer assim, setas, a gente coloca uma setinha em cima de cada letra que denomina esse vetor, tá? Então a seta em cima do A indica que estamos diante do vetor A. Uma seta em cima do B, da letra B, nos indica que estamos diante do vetor B, tá? Vetor B, vetor A. Show de bola. Galerinha, vamos lá. Quando a gente coloca duas barras entre um vetor ou tira a seta de cima dessa letra que simboliza o vetor, o que acontece? A gente está se referindo ao módulo desse vetor, ao seu tamanho. Módulo é distância, tá? Módulo está relacionado com distância. Distância pode nos dar um comprimento, certo? Comprimento do vetor. Tamanho do vetor é o módulo. Show? Galera, beleza. Então aqui, ó, de novo, representamos o módulo de um vetor o colocando entre duas barras, que é a barra que indica módulo, ou tiro a seta. Tem duas maneiras para fazê-lo. Só tirando a seta, se eu colocasse o S sem a seta em cima, estaria querendo saber qual é o módulo do vetor S. Se eu tirasse a seta também de cima do A e do B, mesma coisa. Eu estaria interessado no módulo, no tamanho dos vetores A e B. Tá? Galera, se vocês perceberem, só visualmente dá pra ver, ó. Só visualmente dá pra ver. Só visualmente dá pra perceber, desculpa. Ó, se vocês juntarem o tamanho do vetor A com o tamanho do vetor B, ele vai passar o tamanho do vetor soma. Estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Se a gente juntar o A com B, não é maior do que isso aqui? Naturalmente sim. Só que, tá vendo? Tanto é que está escrito aqui, ó, o módulo, ou seja, o tamanho do vetor S é menor. Este símbolo quer dizer menor. É menor que a soma do tamanho do A com o tamanho do B. Lembra que eu falei? Somar 5 com 7 vetorialmente falando, não necessariamente vai dar 12. Nesse caso, ó, deu menos do que 12. Né? É como se o vetor A tivesse um tamanho 5, né? 5 unidades, e o vetor B um tamanho de 7 unidades. Tá? 5 mais 7, nesse caso, deu menos do que 12. Tá? Estamos somando vetores. Com isso, toda vez que estivermos diante de grandezas vetoriais, sejam elas forças, impulso, velocidade, né? Que é uma grandeza vetorial também, aceleração, enfim, também temos lá na física 3, campo elétrico, são grandezas vetoriais. Quando estivermos somando grandezas vetoriais, devemos tomar cuidado. Depende muito qual é a posição, né, que eles se encontram, a direção, na verdade, depende muito da direção que eles se encontram no plano, tá? Tem que tomar cuidado, galera.
quando somar vetor, não somem como se estivessem somando grandezas escalares. Se uma grandeza não é vetorial, ela é uma grandeza escalar. Tranquilo, galera? Vamos aos casos particulares. Primeiro deles, vetores de mesma direção. Mesma direção. Galerinha, vocês ainda têm alguma dúvida do que seria direção e sentido? Direção, por exemplo, seria a sua rua. A sua rua é uma direção. Agora, sentido, tem dois, né? Vamos supor que a sua rua tenha duas entradas, portanto, duas saídas. Então, o que acontece? Digamos que numa esquina haja um mercado, na outra haja uma padaria. Então, nós temos dois sentidos. Sentido mercado, padaria. Sentido padaria, mercado. Sentido são sempre dois quando a gente determina uma direção. Então, cuidado para não confundirem direção e sentido. Beleza? Então, galera, estou considerando vetores de mesma direção. Sei lá, direção, nesse caso eu peguei aqui, ó, horizontal. Horizontal é uma direção. A vertical é uma direção também. Beleza? Então, ó, vetor A e o vetor B. Galera, mesma direção. Temos aqui dois casos. Ambos no mesmo sentido, beleza? Então, apontando para o mesmo lado. E sentidos opostos. Cada um apontando para um lado. Eu nem denominei esses vetores aqui, né? Vou colocar, ó. Pode ser de novo, ó, o vetor A. Beleza? E o vetor B, o menorzinho aqui, ó. Show de bola. Galerinha, tá. Então, ó. Ambos estão na mesma direção. Ambos estão na horizontal. Só que o primeiro caso, estamos representando o mesmo sentido, apontando para o mesmo lado. Como que a gente soma, como que a gente adiciona dois vetores de mesma direção e mesmo sentido? Basta unir um ao outro. Tá vendo aqui, ó? Porque estamos ainda utilizando a regra do polígono. A gente vai unir a extremidade de um à origem do outro. É como se colocasse em fila, perfilasse. Essa é a regra do polígono. Show? Qual então é o tamanho do vetor A? O módulo, quando a gente fala tamanho de um vetor, estamos falando de módulo. Fala-se muito em módulo, tamanho não. Mas para associar, tá? Módulo de um vetor é o tamanho desse vetor, como eu já falei. Tranquilo. Temos aqui novamente o vetor S, que é o vetor soma. Galera, você já deve saber, né? Ó, vetores com duas barras em cada lado. Módulo do vetor, tamanho. Neste caso aqui, em que os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do vetor soma, que é o resultado, é igual ao módulo do vetor A somado com B. Nesse caso especificamente, aí sim, se um vetor tem 5 unidades de tamanho e o outro tem 7, nesse caso aqui, eles terem a mesma direção e o mesmo sentido, 5 mais 7 vai dar 12, somando vetores. Escalarmente, tá? De maneira escalar, 5 mais 7 é sempre 12. Cuidado, não estou mudando as regras da matemática. 5 mais 7 são sempre igual a 12. Só que, vetorialmente falando, depende. Nesse caso, estamos somando, né, vetores, eles têm a mesma direção e os mesmos sentidos. Com isso, a soma, né, o tamanho do vetor soma, que é o resultante, é igual à soma do vetor de um vetor que chamamos de A, junto com outro vetor que chamamos de B. Beleza? Então, toda vez que estiver na mesma direção, mesmo sentido, a gente pode somar tamanho de um com o tamanho de outro para indicar o tamanho do resultado. Agora, se eles têm sentidos opostos, ó, o A está apontando para a direita, né? No caso, pode ser a minha esquerda, como estou de costas para o quadro, para a minha direita, tá? E o vetor B para a minha esquerda. Galera, qual vai ser o vetor resultante? A regra não muda. Estamos usando a regra também do polígono. Ó, o que vai acontecer? Coloquei o vetor A aqui, beleza? Ó, vetor A. Coloquei o B aqui. Ué, professor, mas esses vetores de cima são iguais ao de baixo? Sim. Por quê? Galera, eu não alterei a direção do vetor A e nem do vetor B. A direção continuou sendo horizontal. Não mudei o sentido do vetor A e do vetor B. O A continuou apontando para a direita, o B continuou apontando para a esquerda. E por fim, né, a direção, o sentido, ó, não mudei. Vamos lá, de novo. Não mudei direção.
não mudei sentido e também não mudei o tamanho. Olha aqui, ó. O vetor A continuou com o tamanho de cima e o B também. Ah, mas aí agora está mais para a esquerda. Não tem problema, galerinha. Vetores paralelos, tá? Estão em direções paralelas, que têm o mesmo módulo e o mesmo sentido, são vetores iguais, tá? Dois vetores vão ser iguais se eles tiverem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção, sei lá, ambos na vertical, por exemplo, e mesmo sentido ascendente, pode ser? Então, dois vetores vão ser iguais se eles possuírem as três características que um vetor tem iguais. Quais são as três características que todo vetor tem? Módulo, tamanho, né? Direção e sentido. Não confundam mais direção com sentido. Expliquei aqui. Tranquilo. A gente vai pegar a origem de um, ligar a extremidade do outro. O vetor soma é este vetor aqui, galera. É o vetor S. Professor, temos um vetor apontando para a direita, que é o vetor A, o maior, e o vetor B apontando para a esquerda. Por que o vetor soma está apontado para a direita, galera? Porque o maior vetor dessa soma é o vetor A. Se ele está apontando para a direita, o vetor resultante também vai estar apontando para a direita. Resultante que é a soma. Neste caso, o tamanho, né, módulo do vetor soma vai ser igual ao tamanho do A diminuído do tamanho do B. E é verdade, ó. Se a gente quiser saber o tamanho deste vetor aqui, que é o vetor soma, pega o tamanho do A, tira o tamanho do B, vai nos dar o tamanho do vetor soma. Tranquilo, né, galera? Beleza. Vamos lá. Próximo caso particular. Quando a gente adiciona um vetor com um vetor nulo. O que isso dá? Ó, para qualquer vetor A temos. Peguei um vetor A, denominei A, mas serve para qualquer vetor. Galera, se a gente somar esse vetor com um vetor nulo, ó, o vetor A mais o vetor zero, vetor nulo, como que a gente simboliza um vetor nulo? Zero com a setinha em cima, simboliza vetor nulo. Quando a gente soma o vetor A com o vetor nulo, dá a mesma coisa do vetor nulo com o vetor A. Já expliquei que a adição possui a propriedade comutativa, tá? Então, vetor A mais vetor nulo é igual a vetor nulo mais vetor A, que dá o próprio vetor A. Quando a gente soma um vetor qualquer, beleza? Diferente de zero. Com um vetor nulo, o que acontece? O vetor zero é como se ele fosse um pontinho só. O vetor nulo é um ponto, beleza? O que dá? Dá o próprio vetor A. Show de bola. Próximo caso particular aí, ó. Adição de mais de dois vetores. Galera, eu mostrei o caso aqui que a gente liga, né, a extremidade de um à origem do outro e depois, para saber a resultante, a gente vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Também vale quando estamos diante de mais de dois vetores. Por exemplo, peguei 4. A regra muda? A regra do polígono não muda. O que a gente vai fazer? Ó, vamos organizar, ó, tá vendo? Eles estão, a princípio, muito soltos, vamos dizer assim, estão soltos. Ó, vou conectar a extremidade. Não esqueceram, né? Origem, extremidade. Sempre assim, origem é o começo, extremidade é a parte pontiaguda. Então, ó, peguei a extremidade do A e liguei a extremidade do B. Tá vendo que eu não mudei o tamanho do B, não mudei a direção. Ué, professor, não mudou a direção? Não. Vetores paralelos, são paralelos, possuem a mesma direção. Vai mais um aí, beleza? Vetores paralelos, ó, aqui e aqui, estão na mesma direção. Por quê? Este vetor aqui não está na horizontal? Este aqui também não está? Então, horizontal é a mesma direção. Vetores paralelos estão na mesma direção. Então, os manti, tá? Paralelos, então representem o mesmo vetor, só que aqui embaixo, não tem problema. Agora, o vetor C é como se fosse montando um quebra-cabeça, tá vendo? Só que é sempre assim, ó, parte pontiaguda com a não pontiaguda. Aí vai juntando, ó, vai juntando. Quem é o vetor resultante, o vetor soma? Vou pegar o primeiro, beleza? E conectar o último. Origem do primeiro, vou conectar a extremidade do último. Este daqui, galera, é o nosso vetor soma. É o vetor A somado com B, somado com C, somado com D, dá esse vetor aqui, tá? A gente pode usar a regra do polígono, que é unindo
extremidade de um, a origem do outro, tá? Até chegar ao final e a gente unir o início ao fim para achar o resultante, é a regra do polígono. Ela vale para 2, 3, 4, infinitos vetores. Beleza? Se você, professor, se eu quisesse somar A com B, pegar o resultado, somar C com D, somar o resultado e depois pegar o resultado de um e somar o resultado do outro, dá certo? Também dá certo. Se vocês não quiserem colocar, né, muitos vetores, né, na sequência, podem somar de 2 em 2, de 3 em 3, de quanto em quanto vocês quiserem, tá? Eu não sou obrigado a unir tudo de uma vez para achar o vetor resultante. Eu posso ir somando de 2 em 2, até melhor, né, de 2 em 2, e depois pegar um resultado só. Tranquilo, galerinha? Vamos ver agora a regra do polígono. Ou melhor, tá vendo? Estou trocando. Regra do polígono é quando a gente coloca um atrás do outro. Regra do paralelogramo agora. Regra do paralelogramo e já emendar, fazer uma recapitulação da lei dos cossenos. Essa parte aqui é da matemática, né? A princípio ela nem deveria ser explicada aqui, porque vamos considerar que vocês já sabem, mas aqui a gente sempre, né, ensina pausadamente, volta, claro, tem hora que a gente erra, igual, né, fui falar a regra do paralelogramo e falei regra do polígono, enfim, só que a gente corrige com calma, beleza? Só que a princípio, a intenção é que vocês já saibam a lei dos cossenos, tá? Primeiro, o que seria cosseno? O que é cosseno de um ângulo? O que seria seno? Tangente? Isso são relações trigonométricas. Até coloquei aqui no final, ó. Veja a aula sobre relações trigonométricas, matemática, relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? Só que aqui basta vocês aplicarem a lei dos cossenos para somarem vetores. A gente vai utilizar, galera, a regra do paralelogramo. Como assim? Eu já ouvi falar nisso. Paralelogramo é essa figura geométrica mesmo. Galera, vamos lá, ó. Temos novamente aqui o vetor A e o vetor B. O vetor pode ter qualquer nome, tá? Eu estou colocando A e B para não ficar mudando muito. Vetor A, vetor B. Ó, peguei. Agora, galera, quando a gente vai utilizar a regra do paralelogramo, não vale mais essa sequência aqui, ó. Tá vendo, ó? Parte pontiaguda com não pontiaguda, né? Eu estou falando parte pontiaguda e não pontiaguda, mas é melhor vocês falarem o quê? Origem a extremidade, né? Liga extremidade com origem. Extremidade, que é seta, é a parte pontiaguda da seta, a origem. Extremidade com origem, e no final, origem a extremidade. Essa é a regra do polígono. A regra do paralelogramo, para a gente fazer, para a gente aplicar, nós vamos unir extremidade com extremidade, tá? Vamos pegar o início, entre aspas, de cada vetor e unir, beleza? Depois disso, galera, a gente vai completar esse paralelogramo. A princípio é só um ângulo entre dois vetores. O que seria um paralelogramo? Matemática. Matemática de novo. É uma figura geométrica, certo? Que possui 4 lados. Então, todo paralelogramo é um quadrilátero. Todo polígono que possui 4 lados. Só que ele não é qualquer quadrilátero. Por que ele se torna especial? Porque o nome dele é paralelogramo. Porque ele apresenta os lados opostos paralelos. Então, ó, representei um segmento aqui, ó, paralelo ao vetor A e um segmento paralelo ao vetor B. Quando a gente faz isso, tá vendo que ficou desenhado aqui, ó, como se fosse não, é um paralelogramo, né? Aqui, ó, um paralelogramo, tá certo? Essa região aqui, ó, formada por este vetor é um lado, este vetor é o outro, esta parte pontilhada paralela a este vetor é o outro lado, esta parte pontilhada paralela ao vetor A também é um outro lado do paralelogramo. Beleza, quem é o nosso vetor soma? Lembrando que estamos apresentando a regra do paralelogramo porque estamos falando ainda da adição de vetores. Mais uma forma de somarmos vetores. Nesse caso, na regra do paralelogramo, vamos unir o que? Origem com origem. Aí a gente completa o paralelogramo, beleza? Show de bola! Quem vai ser o vetor soma? Vai ser aquele vetor que vai começar na origem
beleza? Na origem dos dois, né? Que neste caso agora é comum, e vai até o outro lado, né? Para fechar a diagonal do polígono, beleza? Nesse caso do paralelogramo. Sempre assim? Sempre assim. Ele vai começar na origem que é comum aos dois vetores, porque a gente uniu essas origens, até fechar a diagonal. Esse vetor resultante, ele nada mais é do que a própria diagonal do paralelogramo. Todo paralelogramo possui duas diagonais. A outra seria essa daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Só que o vetor soma vai ser este aqui, porque ele está começando na origem comum aos vetores, parcela, e fecha a diagonal, tá? Show de bola, galera! Como que a gente vai achar nesse caso o tamanho dele, né? O valor algébrico, o módulo desse vetor soma, aplicando a tal da lei dos cossenos. Uma revisãozinha bem rápida. O que seria a lei dos cossenos? Bom, se temos aqui um vetor não, só estou com vetor na cabeça. Se temos aqui um triângulo, tá? Figura geométrica bastante conhecida. Um triângulo ABC, com os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Galera, quando que a gente aplica a lei dos cossenos? Quando a gente tem os três lados, certo? De um triângulo, show? E um ângulo oposto a um lado qualquer, tá? Por exemplo, eu não preciso ter os três lados. Se for pedido no problema, o valor do lado A, sendo que a gente tem o lado B, o lado C e um ângulo oposto ao lado requerido, tá? Para eu descobrir o valor do lado A, eu preciso ter então os lados B e C, tá? Os outros tamanhos do triângulo e o ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir, nesse caso o lado A. Como que a gente faz isso? Ó, a gente vai pegar o lado A, que nesse caso é o lado que a gente quer descobrir. O lado A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado menos, ó, lei dos cossenos, menos 2 vezes os lados. Aqui é B com C, né? B com C, ó. Vamos lá. Aqui não é B, ó. Aqui é B, aqui é C, tá? A gente sempre vai envolver os lados que a gente já tem. O lado que a gente não tem, ele só fica deste lado aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C. B vezes C a gente tem. Vezes o cosseno de θ. Esse ângulo aqui, né? Essa letra é grega, simboliza θ. Beleza? Representando este ângulo aqui, ó. Lembrando, galera, o lado que a gente quer descobrir, que nesse caso seria o A, e o ângulo θ, eles têm que ser opostos, tá? O ângulo θ, por exemplo, não poderia estar aqui nem aqui. Ele tem que estar do lado oposto ao lado que se encontra antes da igualdade. Geralmente o lado que a gente quer descobrir. Show? Beleza, então, ó, lei dos cossenos. Tranquilo, né? O lado que eu quero descobrir ao quadrado é igual a B ao quadrado, que eu tenho, C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados que eu tenho, vezes o cosseno do ângulo oposto daquele lado que eu quero descobrir. Eu sei que parece muita coisa falando, mas olhando e eu falando pausadamente e repetindo, dá para pegar, né? Bem tranquilo. É a lei dos cossenos. Só que, para a regra do paralelogramo, tá vendo que ela é similar à lei dos cossenos? A gente vai aplicar a lei dos cossenos, tá? Só por causa de uma questão algébrica, o menos acabou virando mais, tá? E quem vai ser o lado que a gente vai descobrir? A gente não quer descobrir o vetor soma, galera? Não quer descobrir? Professor, cadê o triângulo aí? O que tem a ver a figura de cima com a de baixo? Galerinha, aqui ó, vetor soma, vetor B. Esse daqui pode ser o vetor A, por quê? Eles têm a mesma direção, tem os mesmos sentidos, beleza? E tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Então o vetor A poderia ser encaixado aqui perfeitamente. Se tivéssemos então o A, o B e o vetor soma, os três vetores formariam um triângulo, certo? Como que a gente vai achar o valor do vetor soma? Vetor soma ao quadrado é igual aos vetores A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente vai saber, certo? Os seus tamanhos, mais 2 vezes os vetores A e B, vezes o cosseno do ângulo
beta, galera, cosseno do ângulo beta. Quem seria esse beta? É o ângulo formado pelos vetores A e B. Galera, se eu quero somar o vetor A com o vetor B, eu vou unir as suas origens, como eu falei. Essa união vai gerar um ângulo. Chamei aqui de beta, uma outra letra grega. Beta. Então a gente vai colocar o cosseno de beta aqui. Show? Cuidado para não confundirem quando estiverem lá trabalhando exclusivamente a lei dos cossenos na matemática. A fórmula é essa, menos, tá? E quando estivermos aplicando a lei dos cossenos para a soma de vetores, cuidado para trocarem aqui por mais, beleza? Lembrando que os vetores A e B vão estar com as origens em comum, vão estar origem com origem, encaixado, senão dá errado. Tranquilo, galerinha? Também tem assunto, né? Tem determinado tema que a gente consegue pegar mais exercitando. Todos os assuntos você deve, eu sempre estou aconselhando, exercitar ao máximo, até fadigarem, beleza? Porque na hora da prova, ó, vai ser molinho. Só que existem assuntos cuja necessidade é maior ainda de você treinar, porque vocês estão vendo que não há dificuldade alguma, se vocês seguirem passo a passo. Ah, não entendi, volta um pouquinho o vídeo. Ah, calma aí, deixa eu pensar um pouquinho, pausa o vídeo, tá? Então, vocês conseguem constatar mais, beleza? Pegar melhor esse assunto, por exemplo, treinando. Quando você, deixa eu somar esses dois vetores aqui, ó. Vou usar a regra do polígono, ok? É colocar um atrás do outro e ligo o primeiro ao último. Ou a regra do paralelogramo. Coloco origem com origem, fecho o paralelogramo, beleza? A diagonal que eu vou fechar vai ser o vetor soma. E para achar, né, o seu módulo, a sua intensidade, o seu tamanho, aplico a lei dos cossenos, só fazendo a devida mudança do menos para mais. Só isso, beleza? Então vocês vão ver que na prática é moleza. Galerinha, subtração. Já falei que toda subtração é uma soma. Mas como que a gente pode subtrair dois vetores sem prepará-lo para uma soma? O que a gente pode fazer? Vamos lá. Também, galera, para mudar um pouquinho, né? Enfim, agora eu chamei os vetores, este aqui de x e o outro de y. Para a gente diminuir, subtrair dois vetores, o que a gente vai fazer? Também vai unir origem com origem, ou seja, o começo de um vetor com o começo do outro. Vamos chamar de começo, tá? Beleza. Unir. Quem vai ser o vetor diferença, o vetor subtração, que aqui representei por D. Galerinha, já falei, né? Toda soma de vetores vai resultar num vetor. Toda subtração entre dois vetores também vai resultar num outro vetor. Galera, se eu quero fazer o vetor x menos o vetor y, eu vou unir a origem de x com a origem de y e vou pegar a origem do nosso vetor, né, resultante, que é o vetor diferença, vai ser começando na ponta do y, terminando na ponta do x. Tá vendo? Ó, se eu quero fazer x menos y, vou começar do y e vou pro x. Tá? Se eu quisesse y menos x, o contrário, eu ia começar no x e ia fechar no y. Beleza? Tranquilo. Estou ensinando aqui a vocês desenharem, tá, o tamanho adequado e a direção adequada do vetor resultante. Só que, se a gente quiser descobrir o seu valor algébrico, beleza? Do vetor qualquer, o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, ó, a gente pode aplicar também a lei dos cossenos, galera. Para isso, a gente deveria saber o valor deste ângulo. Vamos chamar de alfa. Se aqui vale alfa, a gente pode aplicar a lei dos cossenos, só que... Não, aqui aplica a lei dos cossenos direto. Eu ia falar só aqui, não, aqui não tem adaptação. Por quê, galera? Porque isso aqui é um triângulo, galera. Isso daqui não é um paralelogramo que foi adaptado, né? E depois a gente retira o triângulo que está localizado dentro daquele paralelogramo, né? Um paralelogramo, com um paralelogramo, a gente consegue formar dois triângulos. Estão vendo aqui, ó? Esse daqui e esse daqui. Então, a gente formou um triângulo
a partir de uma outra figura, de um paralelogramo nesse caso. Aqui, quando a gente está fazendo a subtração entre dois vetores, nós já caímos num triângulo direto. Como que a gente vai achar o vetor diferença, o tamanho, seu valor algébrico? A gente aplica a lei dos cossenos mesmo. A lei dos cossenos vale para os triângulos. Elas são aplicadas nos triângulos, tá? Então, ó, a gente pode fazer o quê? D ao quadrado, ó, o D, né, que a gente quer descobrir. A princípio, o x e o y, a gente já tem os seus valores algébricos. A gente quer descobrir o valor algébrico. Por exemplo, assim, ó, sei lá, x é igual a 10, x é igual a 15, beleza? Y é igual a 2, e esses valores, 5, 10, 15, são valores algébricos, tá? Quando eu disser valor algébrico, são esses valores aí, os números, né? Os números naturais, beleza? Então, olha aqui, ó, eu quero saber o tamanho desse vetor, o valor algébrico do vetor D. Aplico a lei dos cossenos. Eu não quero descobrir esse lado aqui, então ele vai estar aqui, ó, no começo, ó. Então seria como? D ao quadrado é igual a x ao quadrado, tá vendo? Só estou mudando as letras, que aqui são diferentes. Mais y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y vezes o cosseno do, não só de θ, depende, é do ângulo que está aqui. Se aqui é alfa vezes cosseno de alfa. Tranquilo, vocês vão achar o valor algébrico do vetor diferença, do vetor D. E como que a gente sabe a direção e sentido? Dessa maneira aqui, ó. Direção, por que vai ser essa direção? Porque é a direção que vai fechar esse triângulo. E por que de lá para cá? Ou seja, começa aqui e a parte pontiaguda é aqui. Porque é x menos y. Então eu começo no y e vou até o x. Se fosse o contrário, y menos x, eu ia pegar do x até o y, tá? Beleza, então ó, quem está aqui, ó, no segundo, vou começar nele. Então é daqui para cá. Show de bola. Galera, vamos lá. Mais uma avançada aí, ó. Multiplicação de um vetor por um número. Se eu quero pegar o vetor, né? Cadê? O vetor A e multiplicar por 3, multiplicar por 2, por meio, por menos 1, por 10, por 1000, enfim, não importa, pelo número que eu quiser. O que isso resulta? Se eu pegar um vetor e multiplicar por 3, não vou ter alterado esse vetor? Claro que eu vou. Se eu multiplicar um vetor por menos 2, alterei esse vetor também. Galera, o que não vai alterar nunca é a direção desse vetor. Se eu pego um vetor A qualquer, o que é esse aqui? Diferente do vetor nulo, tá? E um número K qualquer, real, beleza? Ele está dentro do conjunto dos reais, sem ser o zero, porque o zero também é um número real. Qualquer número real tirando o zero. Eu posso multiplicar então o vetor A por qualquer coisa, por 10, por menos 7 sobre 3, por 15 sobre 9, enfim, posso multiplicar por qualquer número real diferente de zero. Na verdade, eu posso multiplicar por zero, né? Também, se eu multiplicar um vetor por zero, eu vou tornar esse vetor um vetor nulo. Mas geralmente a intenção não é essa. Quando a gente multiplica um vetor por um número qualquer, geralmente esse número não é zero, para não zerar o vetor, para não fazer um vetor nulo. Galera, multiplicando um número real, k, diferente de zero, pelo vetor A, vai gerar também um novo vetor. Assim como a gente somando vetores, subtraindo, vamos resultar sempre num outro vetor. Quando a gente multiplicar um número real qualquer por um vetor, vai sempre resultar num determinado vetor. Nesse caso, chamei de W. Então, o vetor W é o vetor K vezes, é o vetor número real K vezes o vetor A. Beleza. Galerinha, quais serão as características do vetor resultante, do vetor W? Bom, o módulo, isso aqui é módulo, certo? Eu poderia colocar sem essas duas barras, mas teria que tirar a setinha. Já expliquei isso. Então, o módulo do vetor W vai ser o módulo do número real K vezes o módulo do vetor A. Então, ou seja, falando em linguagem mais comum, o tamanho do vetor W vai ser igual ao módulo, isto é, o valor absoluto do K vezes o tamanho do vetor A. Beleza? Porque o número real K também precisa ser retirado em módulo. Galerinha, toda vez que a gente vai falar de módulo, que é sinônimo de valor absoluto, que é sinônimo de distância, né, tamanho, a gente sempre vai ter um valor positivo, né? Não existe uma distância negativa, ó, essa parede aqui tem menos 3 metros, não existe.
Então, como módulo é uma distância, distância nunca é negativo, a gente coloca em módulo sempre que a gente quer o valor positivo daquele número. Tá? Quando a gente diz que o K pertence aos reais, todo número negativo é real. Só que nesse caso, para eu dizer o tamanho de um vetor, eu não posso pegar o valor negativo do número, somente os positivos. Tranquilo? Então o módulo do vetor resultante é o módulo do número pelo qual estou multiplicando o meu vetor anterior, que é o vetor A, vezes o módulo do vetor A. Tá? Então, ó, como diz aqui, ó, a direção de W é a mesma do vetor A. Sempre, se eu pego um vetor, multiplico por um número real diferente de zero, a direção desse novo vetor, né, porque vai resultar no novo vetor, é a mesma direção do vetor inicial, do vetor A. E o sentido também vai ser sempre o mesmo? Não, depende. Se esse número pelo qual estou multiplicando o meu vetor A for positivo, aí sim o vetor resultante W e o vetor A vão ter o mesmo sentido. Mesma direção sempre vão ter, já falei. Agora o sentido vai depender. Se esse tal número K, por que K? K para não ficar botando 1 milhão de exemplos, né? Ah, multiplicar por 2, multiplicar por meio. Então K simboliza todo número real, qualquer número real. Agora, se esse número real for negativo, além, a direção não muda, tranquilo, mas o sentido de W e de A, W é o meu vetor resultante, A é o vetor que eu tinha. Eles vão possuir sentidos opostos, tá? Se esse meu K for negativo. Beleza, galera? Para fechar esta aula, ó, decomposição de um vetor. Vocês vão fazer muito, ou precisar, né? Bastante desta ferramenta aqui quando entrarmos em dinâmica, quando vocês começarem a acompanhar os vídeos de dinâmica, né, do conteúdo da parte da mecânica, só que dinâmica, vocês vão precisar decompor muitos vetores. Em algumas situações por ter que fazer mesmo, e outras para ajudarem a vocês, para auxiliarem. E vocês vão ver que, embora seja uma ferramenta muito importante, é muito simples. Galera, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, o vetor A, beleza? Em vermelho. Se eu quero decompor esses dois vetores, só que em direções perpendiculares. Eu quero que um vetor seja perpendicular ao outro, forme 90 graus com esse outro. Olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma componente desse vetor na direção X, por exemplo, tá? Eu até troquei aqui, ó. Aqui é o nosso X, lá do sistema cartesiano. Aqui é o nosso Y, beleza? Então, galera, olha aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui vai ser o... Calma aí, se eu troquei aqui, eu vou ter que trocar. A X, a Y. Aqui tá o meu X. Não, então eu vou ter que trocar. Deixa do jeito que tá, ó. Não tem problema não, tá? Eu queria colocar no método mais tradicional. X, Y. Mas não tem problema. Pode ser aqui o X e aqui o Y, tá? Eu fiz nesse sentido, é por isso que eu coloquei assim. Vamos lá, voltando. Decomposição de vetores, galera. Temos aqui um eixo, tá? Cartesiano, ortogonal. Portanto, o ângulo entre eles vale 90 graus, tá? Este eixo em pé aqui, ó, na vertical, forma 90 graus com o eixo deitado, beleza? E aqui nós temos alfa e beta. Galera, se este ângulo todo aqui vale 90 graus, alfa mais beta vale 90. A gente vai decompor. Ó, o que é decompor? Eu vou abrir esse vetor em dois pedaços. Não posso fazer isso? Eu tenho um bolo inteiro. Vou dividir esse bolo. Não precisa dividir a metade. Posso pegar, sei lá, 1/3 e depois 2/3. É o mesmo bolo, só está dividido, tá? Então eu vou dividir esse vetor aqui em dois pedaços, que a gente chama de componentes, tá? O componente AX e AY, só para poder simbolizar que um está na direção Y e outro na direção X. Como que a gente vai achar os valores dos vetores AX e AY? Como que a gente vai achar o módulo, o tamanho? Galera, você pode pensar, professor, vamos lá, se o meu vetor tem um tamanho de 10 unidades, se uma unidade valer 2, é óbvio que a outra vai valer 8. Galera, já falei que não é assim que se soma vetores. 2 mais 8
somando vetores, só vai dar 10 se eles estiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Só nesse caso. Nos outros, essa soma 2 mais 8 pode ser maior que 10 ou 2 mais 8 pode ser menor que 10. Já falei isso quando se fala de vetores, tá? Então, ó, eu vou pegar duas componentes, mas não duas componentes quaisquer, tá? Eu vou pegar uma componente pode ser na vertical, a outra vai ter que ser na horizontal. Por quê? Porque eles são perpendiculares entre si, formam 90 graus. Vamos lá, como que a gente vai achar o tamanho desses vetores componentes? Vamos lá, de novo, assimilando a bolo. Se eu partir um bolo, como que eu vou descobrir o tamanho de cada um? No dia a dia a gente usa uma régua, né? Pô, eu cortei esse bolo aqui, tem esse tamanho. E essa outra parte que sobrou tem esse tamanho. Só que a gente vai ficar usando régua para medir vetor. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as seguintes fórmulas. Ó, tá vendo que aqui tem um ângulo beta? Matemática também, tá? Vamos aplicar a relação trigonométrica seno e cosseno. Galerinha, se eu tenho aqui um triângulo, ó, A, B, C, tá vendo? Como que vai ser o seno do ângulo beta? Galera, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? AX. Hipotenusa é o vetor A, é o vetor que estava inteiro antes. Então, ó, se eu pegar o tamanho de AX e dividir pelo tamanho de A, eu vou achar o seno de beta. Só que eu não quero saber o seno de beta. Se eu conheço o ângulo beta, eu sei o seno dele. A gente está atrás do tamanho AX. Que tamanho vai ser isso aqui? Então, ó, isolando AX, vai ser igual ao tamanho do vetor original vezes o seno deste ângulo aqui, seno de beta. E o cosseno? O cosseno do ângulo beta, cosseno também não é novidade, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, tamanho de AY, esse tamanho aqui mede AY, sobre hipotenusa. Por que a hipotenusa é sempre o A? Porque, galera, ó, aqui ó, tem 90 graus, né? Temos um triângulo retângulo. Não estou estendendo muito essa parte da matemática, porque vocês têm que saber. Ou, se vocês têm dúvidas, não lembram, vão lá nessa aula aqui, tá? Relações trigonométricas. Beleza. Seno de alfa. Agora, outro ângulo. Alfa, beta. Alfa mais beta vale 90. Só que agora eu vou pegar o triângulo de cima, ó. O triângulo ABD, tá vendo? Esse triângulo aqui. Como que eu calculo o seno de alfa? Ah, seno de alfa, o seno, o senhor já não disse que é AX sobre A? Não, o seno de beta, tá? Não precisa gravar aquilo ali, é só vocês aplicarem em relação trigonométrica, seno e cosseno. Galera, se eu estou considerando o ângulo alfa, como que eu calculo o seno de alfa? Mole, eu vejo quem está oposto a alfa, a y, tá vendo aqui, ó, a y. Não precisa gravar e vejo quem é hipotenusa. Aqui também vale 90 graus, ó. A hipotenusa não é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Se aqui mede 90, a hipotenusa só pode o A. Só pode ser o A. Dividir por A. Eu estou atrás de AY. Quero descobrir o tamanho deste vetor aqui, ó. Então vou isolá-lo. AY, ó, passando do A para lá multiplicando, vai ser A vezes cosseno de beta. Tranquilo. Tá? Quer dizer, aqui embaixo, né? A vezes seno de alfa. Agora estou analisando este triângulo aqui, o ângulo alfa. E o cosseno? Galera, cosseno é cateto adjacente, cateto que está perto. Esse tamanho aqui mede AX, tem o mesmo tamanho. Então vai ser AX sobre hipotenusa. A, isolando o AX, porque eu quero descobrir o seu valor. Toda vez que eu quero descobrir um valor, qual é o valor de Y? Como que eu descubro? Eu não vou isolar o Y? Então é sempre assim, vou isolar o AX, vai ser igual ao quê? A vezes o cosseno de alfa, que passou para lá, tá vendo? É assim que a gente decompõe dois vetores, tá? Em componentes perpendiculares entre si. A gente vai pegar esse vetor, vai decompor, né? Vai projetar numa direção, vai projetar o outro numa outra direção, de tal maneira que eles sejam perpendiculares, formem 90 graus e vamos aplicar as relações trigonométricas de seno e cosseno. Ah, eu tenho que gravar seno de beta, AX. Não, é só vocês aplicarem a seno e cosseno normalmente, como vocês aplicam. Já pensou se eu tivesse que gravar todas as letras? Não. Se vocês têm um triângulo qualquer lá, né? Triângulo retângulo, com tamanhos aleatórios.
Claro, de maneira que exista o triângulo. Como que vocês vão fazer? Eu quero o cosseno deste ângulo. Vou ver o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Cateto oposto, galera, não pode ter dúvida. Catetos são os nomes de dois lados de um triângulo e hipotenusa é o nome do terceiro lado. Lado esse oposto ao ângulo de 90 graus. Isso que vocês não podem estranhar. Se vocês estão estranhando esses nomes, né, seno, cosseno, beta, alfa, é porque a matemática tá agarrando, não é aqui, tá? Então com isso, recapitulem, voltem a aula se for preciso, façam muitas questões, tá? Por quê? Porque o assunto é difícil? Não, para vocês não terem nenhuma dúvida. E não se esqueçam de assistir a aula sobre relações trigonométricas, beleza? Vocês vão ver as relações trigonométricas e também a lei dos senos e a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, né? E a lei dos senos que a gente não precisou utilizar aqui, mas vai estar lá também. Aí já pega todo esse assunto, beleza? Com isso a gente encerra esta aula. Até a próxima, galera!